Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor seja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra que se encontra em Filipenses 3. Agradeço por estar preso. Bom, nossa leitura de hoje é Filipenses 3, mas antes eu vou ler a introdução à carta de Filipenses da Bíblia, a mensagem. É a carta mais alegre de Paulo, e sua alegria é contagiante. Antes de chegar à 10ª linha, já começamos a sentir a alegria. A dança das palavras e as exclamações de contentamento nos envolve completamente. Mas a felicidade não é uma palavra que se possa entender como uma consulta ao dicionário. De fato, nenhuma das qualidades da vida cristã pode ser aprendida em livros. Algo mais que de disposições para aprender é necessário. Estar perto de alguém que, após anos de disciplina, nos mostra por seu procedimento em todas as áreas o que é a vida cristã. Sem dúvida, haverá algum instrumento verbal, mas o aprendizado adquire habilidades principalmente por estar associado íntima e diariamente com o mestre, aprendendo aspectos sutis, mas absolutamente essenciais, como noções de tempo, ritmo e toque. Quando lemos o que Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Filipos, percebemos que estamos na companhia de um mestre. Paulo não diz que podemos ser felizes ou como ser felizes, ele simplesmente é feliz. Nenhuma das circunstâncias contribui para essa alegria. Ele, depois de 20 anos viajando a serviço de Jesus, ele estava cansado, recebera bem um descanso. Mas as circunstâncias são incidentais comparados com a vida de Jesus, o Messias, que Paulo experimente seu último, pois não se trata de uma vida que aconteceu apenas num determinado momento da história, mas que continua a acontecer, transbordando sobre a vida daqueles que receberam por todo lugar. Cristo é a revelação de que Deus não pode ser contido ou armazenado. É essa extravagante qualidade da vida de Cristo que conta para a felicidade dos cristãos, pois a alegria é a vida em excesso, o fluir do que não pode ser contido dentro de alguém. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, acusado de perturbar a paz. A prisão domiciliar era aplicada apenas aos que aguardavam julgamento. Fazia anos que Paulo aguardava esse julgamento sobre o sistema romano. O acusado pagava o próprio aluguel, além da comida, cobertor, cantina, tintas. Enfim, todas as despesas pessoais. Assim, Paulo dependia de ajuda financeira dos amigos. Era arriscado sustentar alguém acusado de um crime contra o império, mas os crentes da distante cidade de Filipos enviaram dinheiro mesmo assim. Acorrentado a um soldado romano, Paulo passava o tempo ditando cartas a seus colegas, e esses mesmos a entregavam aos destinatários, pois não havia serviço postal. Filipos era uma colônia romana nas montanhas da norte da Grécia. Residiam ali muitos italianos veteranos da guerra, e seu forte senso patriótico faziam rejeitar os judeus como Paulo. Não havia sinagogas, apenas um lugar perto do rio que algumas mulheres se reuniam para orar. Uma dessas mulheres era Lídia, comerciante de tecido de luxo e também matriarca de uma grande família. Paulo conheceu Lídia durante uma breve permanência na cidade antes que os italianos o expulsarem. Ela e alguns de seus parentes, clientes e escravos aceitaram Jesus e desde então não apenas resistiram bravamente na fé, como também enviaram auxílio financeiro a Paulo. Contexto: no início dos anos 60 d.C., o patriotismo na cidade romana envolvia festas em honra a César, das deusas de Roma e dos outros deuses. A cidade inteira saía às ruas para participar de procissões como estandes e imagens, rituais de sacrifício, discursos, comida e às vezes prostituição ritual e automutilação. Judeus e cristãos que recusavam a participar eram considerados antipatriotas, antissociais e ateus. Haviam rumores que os cristãos comiam carne e sangue em seus banquetes do amor, nos quais diziam ocorrer também casos de incestos e vários outros vícios. Esse é o contexto, essa é a introdução da carta de Filipenses, a carta que Paulo escreve durante sua prisão e que é considerada a carta mais alegre. Bom, vamos para a leitura do capítulo 3 dessa carta. Eu lerei na Bíblia de Jerusalém, e como ela é uma Bíblia de estudos, eu também lerei os comentários. Capítulo 3. O verdadeiro caminho da salvação cristã. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Ao concluir sua carta, Paulo retoma um novo desenvolvimento. Essa retomada leve, alguns creem que passagem 3 do versículo 2, passagens 3, 2 e 4. Foi um bilhete independente, ver a introdução às epístolas de São Paulo. Escrevo-vos a mesma coisa que não é penoso e seguro para vós. Contudo,
Cuidado com os cães. Cães, epíteto que os judeus davam ao gentio. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus operários. Cuidado com os falsos circuncidados. A incisão, por um jogo de palavras em tom de defesa, assimila a circuncisão carnal dos judeus a incisões que jorravam sangue dos cultos gentílicos. Os circuncisados somente nós que prestamos culto pelo Espírito de Deus. E talvez, que servimos a Deus E nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A carne significa aqui todo o regime da velha lei em suas observâncias carnais de que a circuncisão era caso típico. Lembra várias vezes seu passado judaico, mas nunca com tantos pormenores como aqui. Aliás, eu poderia até confiar na carne se algum outro pensava que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncisado ao 8º dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, de origem palestinense e falando a língua dos antigos, diferente dos helenistas. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, tive como perda por amor de Cristo. Mas ainda tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo e tudo tenho como um esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como a justiça que vem da lei, mas aquela que pela fé em Cristo Jesus, aquela que vem de Deus e apoiada na fé. As oposições dessas duas justiças e de todos os assuntos das epístolas Gálatas e aos Romanos. Para conhecê-lo e conhecer toda a sua ressurreição e participar do seu sofrimento, conformamo-me com ele na sua morte, para ver seu acaso sofrimento conforme com ele na cruz, na sua morte, para ver o avanço, a ressurreição entre os mortos. Paulo não pode estar falando aqui da ressurreição geral que irá impor todos os homens, bons ou maus, e salvará estes últimos a uma morte eterna. Pensa antes na verdadeira ressurreição, a dos justos que o fez sair de entre os mortos para viverem com Cristo. Não que eu já tenha alcançado ou já fui alcançado por Cristo Jesus, que aqui é no caminho, uma declaração do caminho de Damasco. Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa que faço, esqueça-me do que fica para trás e avanço para o que está adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se alguma coisa pensar, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer seja o ponto que aqui chegamos, conversamos o rumo. Sejam meus imitadores, irmãos, e observai o que andar, segundo o modelo que tendes em nós. Paulo espera que os indivíduos dentro da comunidade mostrem iniciativa e responsabilidade e os recomenda como líderes. Pois há muitos, Paulo visa provavelmente ao visto no versículo 2. Pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição. Seu Deus é o ventre. Alusão à observação alimentares que ocupavam um lugar importante na religião judaica. A sua glória está no que é vergonhoso. Alusão provável ao membro que recebe a circuncisão. E seu pensamento no que está sobre a terra, mas a nossa cidade está nos céus, e onde também esperamos ansiosamente como Salvador Jesus Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando-se no seu corpo glorioso pela força que lhe dá poder de submeter a si mesmo a tais coisas. E aqui nós finalizamos a leitura do capítulo 3 de Paulo, da carta de Filipenses, a carta de Paulo à igreja de Filipe. Tenha um bom resto de segunda-feira, uma boa semana, e até amanhã por volta das 6 horas ou 7. Tchau, tchau. Até a próxima.